Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Velar. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Estamos estudando o livro A Caminho da Luz. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Gostaria de aproveitar e de anunciar, de divulgar que estamos com um programa novo pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, um livro muito importante da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de André Luiz e também publicado pela Federação Espírita Brasileira. Este livro, ele tem trazido um conteúdo muito bacana, tem tido uma repercussão muito positiva. Entramos no ar com ele agora no dia 2 de abril. Vai ao ar todas as quintas-feiras e todos os sábados a partir das 19 horas. Então, quem quiser nos acompanhar, quem quiser estudar conosco, vai ser uma alegria tão grande recebê-los. Deixe o seu like quando estiver assistindo, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A sua inscrição ela é muito importante. A TV A Caminho da Luz está tendo muitos programas ao vivo, está tendo muitos programas que semanalmente programamos, e ter você lá conosco é uma alegria imensa. Então se inscreva e habilite youtube.com/TV A Caminho da Luz. Agora, também tem outras formas de entrar em contato conosco, através das redes sociais. Procure pela minha fanpage, por André Luiz Querini Vilar, siga no Instagram, @AndréLuizCVilar, ou entre em contato pelo WhatsApp, 19 997 78 2794. A sua participação ela é muito importante para que possamos continuar com este trabalho pequenino, mas feito com muito amor e com muito carinho. Nós estamos dando continuidade no capítulo 7º, em que Emmanuel coloca como título o povo de Israel. No programa passado, nós vimos sobre o monoteísmo. Quem perdeu pode ir no mesmo canal que falamos há pouco no YouTube, da TV A Caminho da Luz, e lá você vai ter o programa passado, os programas passados, já que temos todos na íntegra. Hoje nós vamos ver a escolha de Israel, o porquê foi escolhido Israel e não uma outra população, uma outra coletividade, uma outra cultura. Emmanuel nos fala: no reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que o mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Há um ponto interessante aqui que nós precisamos relembrar. Originalmente, Chico Xavier dizia que Jesus era para ter nascido nas Gálias. As Gálias era aquela região que pegava boa parte da França, parte da Irlanda, parte da Inglaterra. É aquela região que tinha como seu lado religioso os druidas. Allan Kardec, o pseudônimo do nosso codificador, é em homenagem a uma reencarnação de quando ele foi um sacerdote druida. As Gálias tinha uma população como qualquer outra, mas a sua religiosidade já trazia a evocação dos princípios que hoje nós estudamos numa casa espírita. Então eles já eram reencarnacionistas, já conversavam com os espíritos, já acreditavam na vida em outros planos e em outros planetas. Era um povo que, se recebesse Jesus no âmago de seus corações, teria uma fertilidade muito maior do que teve Jesus, que veio no meio do povo de Israel. Mas como Júlio César invadiu aquela região, os planos de Jesus teve que ser alterados. Então ele saiu das Gálias para o seu diminutivo, Galileia. E ali nós vemos que as tribos de Israel, em que Jesus nasceu na tribo de Davi, eram as coletividades. Eles tinham pouco intercâmbio entre eles, muito ranço,
muita discórdia, muitas brigas, muitos pontos de vistas diversos. Era um povo que não tinha uma atenção ao diálogo, à fraternidade. Então Jesus veio no meio, muito difícil. Às vezes nós, os religiosos, não falamos isto. E não cabe aos historiadores falar, cabe a nós que vemos esse Jesus no seu aspecto também de missionário. Nós vemos que Jesus veio num povo que estava subjugado pelo Império Romano, a sua religiosidade, a sua cultura, a sua moeda, a sua economia, a sua política, os seus poderes estavam subjugados ao César de Roma. E isso já fazia com que tivesse uma revolta maior. Naquela época não havia classe média. Quem era rico, quem era pobre era pobre. Não tinha aquele, igual nós temos hoje, a pessoa se esforça, pode ter uma casa um pouco melhor, pode ter isso um pouco melhor, pode ter aquilo um pouco melhor. Naquela época não havia isto. Quem era de uma cultura, quem era, por exemplo, um coletor de impostos, como nós vemos o caso de Zaqueu, era uma pessoa muito respeitada na época e ao mesmo tempo muito temida, porque o coletor de impostos tinha voz de prisão. Se a pessoa não pagasse corretamente, ou se não desse o suborno, porque às vezes nós imaginamos que o suborno é algo atual. Nós imaginamos que o suborno é algo do Brasil, por exemplo. Não, em todos os lugares o suborno sempre teve, sempre caminhou no seio da humanidade. E naquela época havia também o suborno por parte dos coletores de impostos. E eles poderiam dar esta voz de prisão e gerar um tumulto muito grande. Então nós vemos os samaritanos, nós vemos os fariseus, nós vemos toda uma comunidade que vivia revoltada, subjugada, sem decisão própria, sem a oportunidade de escolher os seus próprios passos. Democracia naquela época não existia. Se hoje a palavra democracia ela pode ser entendida no seu aspecto da realidade, mas mal executada pela sua população, naquela época não era nem compreendida e nem executada. Não havia diálogo. Quando a pessoa era condenada, era condenado. Quando a pessoa era absolvido, o rico podia tudo, o sacerdote podia muita coisa, os políticos podiam muita coisa. Às vezes nós olhamos hoje e vemos este excesso de regalias que os políticos têm. Isso sempre houve. Não é no Brasil, não é dos tempos atuais. Isso caminha conosco há muito tempo. O abuso e o desvio das religiões. Nós vemos, por exemplo, na época de Jesus, os doutores da lei, os que tinham a habilidade de interpretar os ensinamentos de Moisés, que levavam o judaísmo com muito fervor, que levavam o judaísmo com aquela crença inabalável. Nós vemos que havia muitos desvios entre eles também. Nós vemos no extraordinário livro Paulo e Estevão, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, nós vemos o belo trabalho que teve Saulo se transformando em Paulo. Saulo era aquela pessoa que fora de Moisés nada mais estava certo, e ele tinha aquilo como crença. Ele foi habituado a ver daquele modo e era um espírito enérgico. Houve muitos Saulos naquela época, perseguições sem fim, e foi nesse meio que Jesus veio. Foi neste meio que Jesus veio de revolta, de incompreensão, de falta de aceitação, de brigas. E quando vem um homem que chega até nós e fala assim, olha, perante Deus nós somos iguais. O rico falou assim, mas como é que o pobre é igual eu? Como é que eles têm os mesmos direitos que eu tenho? Então Jesus ele começou a trazer uma filosofia de conceitos que até então nós tínhamos algumas coisas na Grécia, algumas coisas no Egito, algumas coisas na Índia, mas ele trouxe a lei de amor e a lei de justiça no seu sentido de como lidar numa dimensão que nós, os encarnados, sabemos que não tem a felicidade. Às vezes nós vemos a falta de compreensão do espírita. Vamos falar de nós, não adianta nós falarmos de outros religiosos ou de outras pessoas, vamos falar de nós, os espíritas. Às vezes nós queremos uma felicidade que o mundo, ou melhor, que a nossa dimensão não está habilitada em nos dar. Os nossos reencontros familiares, conjugais, profissionais, religiosos, sociais, ainda não são perfeitos. Não tem aquela união de almas
que estão pelo mesmo intuito, pelo mesmo interesse, e quando chegam aqui se reencontram e vivem aquela paz. Não, o nosso plano é aquela sala de aula que estão os alunos repetentes. Os missionários são os professores. Tirando eles, nós somos os repetentes. Quando nós vamos para uma sala de aula e não levamos a sério, não nos preocupamos com nada, achamos que tudo é fácil e repetimos de ano, nós vamos para uma sala passar tudo aquilo novamente. A crosta é mais ou menos esta sala de aula. E nós temos do nosso lado alunos repetentes também. Do nosso lado não estão benfeitores. Aquela esposa que é difícil, aquele filho que é problemático, aquele companheiro no trabalho que nos exige, aquele outro espírita na casa espírita que sabe, não pratica o que sabe, nós não podemos olhar com um olhar de cobrança. Ele está no momento dele, nós estamos no nosso momento. A Terra ainda caminha respeitando esta diferença espiritual. Do ponto de vista social, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres compatíveis com a legislação de um país. Mas espiritualmente falando, eu não posso me colocar no mesmo lugar de Chico Xavier. Eu não posso me colocar no mesmo lugar de um companheirinho que está passando pela viciação das drogas, pelo alcoolismo, pela sexualidade desregrada. Cada um de nós está no seu momento e passando com as suas lutas. Cada um está lidando com o seu próprio eu. Nós somos diferentes. E é aí que nós vemos a beleza. Por que escolheu aquele povo? Por que veio no meio de um povo revoltado, no meio de um povo subjugado? Por que Jesus veio num corpo simples, numa família pobre? Quem era Maria? Quem era José? Ninguém. Pessoas do povo. Pessoas que não representavam nada de extraordinário. Por que Jesus nasceu na manjedoura? Por que Jesus, ele a vida toda optou pelo caminho da simplicidade, foi aprender carpintaria com seu pai, sendo que os sacerdotes ofereceram para ele uma bolsa de estudo? Então nós começamos a ir além do que a história nos mostra. Nós começamos a ir além do que as religiões ao longo de muito tempo nos pregou e vermos um Jesus diferente, porque nós os espíritas precisamos urgentemente ver um Jesus diferente. Precisamos urgentemente ver um Jesus próximos de nós. Às vezes nós vemos aquele Jesus que está muito distante e nós aqui com aquele pecado original, já nascendo de uma atitude sexual, aquele pecado original porque temos um passado que nos condena. Peraí, erramos, ferimos, mas estamos aqui também para o acerto e Deus é Pai, Deus é misericordioso, Jesus é um irmão que muito nos ama. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já vamos continuar com esta temática empolgante que é a vida de Jesus. O porquê Jesus veio ali, aqueles bastidores todos. Vamos para o intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, sejam bem-vindos à continuidade do nosso programa. Eu gostaria de refazer o nosso convite para o programa Missionários da Luz. O estudo que realizei junto com Sérgio Vilar, através da TV A Caminho da Luz, está disponível alguns programas já, alguns capítulos do livro no canal no YouTube, tem tido uma repercussão muito positiva. Estudar as obras de André Luiz é muito aprendizado, é muita meditação, é muita coisa que vai nos agregar. Todos que quiserem acompanhar os programas que já estão e os programas inéditos, todas as quintas-feiras e todos os sábados, entra novos programas na nossa grade de programação. Quem ainda não conhece o nosso canal, quem ainda não é inscrito, quem não habilitou as notificações, aproveite e habilite youtube.com/TV A Caminho da Luz. E um outro convite que eu gostaria de fazer, se você é espírita, porque tem muitas pessoas que nos acompanham que são simplesmente simpatizantes, mas você que é espírita, trabalhador de uma casa espírita, quem sabe dirigente de uma casa espírita, e vem gostando do nosso programa, e vem gostando do canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, divulgue no Centro Espírita.
Divulgue no WhatsApp, divulgue no Facebook, divulgue no Instagram, divulgue no Twitter, divulgue no Centro Espírita. Se está te ajudando, se está levando luz, entendimento, consolo, informações, vai poder ajudar também muitas outras pessoas. Se nós não divulgarmos, o conhecimento vai ficar para nós. Não o conhecimento do que eu falo, porque eu ainda sou muito imperfeito e tenho muito o que aprender, mas o conhecimento através do que o livro pode nos trazer. Emmanuel dizia, através de Chico Xavier, que a melhor caridade, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Eu conto com a ajuda de todos. Dando continuidade, Emmanuel nos afirma: a cada século renovavam-se as profecias, e cada templo esperava a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Aqui nós vemos uma informação muito interessante. Saulo de Tarso, um nobre doutor da lei, com aproximadamente 30 anos de idade, muito querido pela sua raça, pelo seu povo, ele esperava, junto com os outros judeus, o que exatamente Emmanuel nos fala aqui. Um Messias que viesse numa armadura, com uma espada às mãos, que fosse um homem guerreiro, que fosse igual Moisés foi, que trouxesse consigo a espada e, se fosse preciso, matava. Porque Moisés, em muitas atitudes, teve que se assemelhar a um homem bárbaro. O seu povo era bárbaro e ele precisava de atitudes bárbaras para falar na mesma língua. Era esse o Messias que eles esperavam. Nem o sábio, mais sábio daquela época, esperava um Messias como Jesus era. Um homem de paz, de equilíbrio, um filósofo, uma pessoa que andou sobre as águas, que transformou a água em vinho, que multiplicou os pães e os peixes, que curou os cegos, que edificou as pernas aos paralíticos, que secou as chagas dos leprosos. Eles não esperavam esse tipo de Messias. Eles esperavam aquele Messias que imporia sua opinião pela força, pelo embate. Se fosse preciso, iam para a guerra. Se fosse preciso, matavam. Jesus não. Jesus, ele quando foi preso na Páscoa de 33, Jesus em momento algum esboçou reação. Jesus apanhou. Jesus foi torturado. Jesus ficou sem se alimentar, já fraco. Colocaram uma coroa de espinhos, um madeiro enorme em suas costas e fizeram subir o Gólgota. E esses dias, por orientação espiritual, eu estava procurando retornar no tempo e fazer essa reconstituição mental da passagem de Jesus. Já paramos para analisar o sofrimento de uma pessoa que morreu na cruz? E isso não foi só Jesus? Morrer na cruz era a morte mais dolorosa que tinha naquela época, naquela região. Não havia morte mais dolorosa, nem morte pior. Era uma morte lenta, porque nos locais que eles colocavam os pregos, a pessoa ia perdendo sangue aos poucos. Não era uma coisa assim fatal, que passados 5 minutos a pessoa morria. Não, Jesus ficou dias naquela situação. E quando colocou aqueles pregos enormes, já pensou o tamanho de um prego para segurar um adulto, para chegar perfurando os seus pés, os seus pulsos e ainda fincar no madeiro? Eu confesso que com 28 anos de idade eu não tinha feito essa analogia. O tamanho do prego, o tamanho da dor, a crueldade. E de tempos em tempos vinham aqueles soldados romanos com aquelas lanças enormes, dar uma cutucada no corpo de Jesus. A gente já parou para olhar isto? Este sofrimento, esta renúncia
E Jesus teve duas atitudes que muito marcam o meu coração, nesse momento de sofrimento, em que por muito menos a gente já revolta, por muito menos a gente já briga, por muito menos a gente já parte até para a brutalidade da agressão física. Eu estava imaginando esses dias duas cenas narradas por Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando esteve encarnado, foi um grande escritor brasileiro, chegando a ser presidente da Academia de Letras, um grande cronista, e quando desencarnou, continuou o seu trabalho através das mãos de Francisco Cândido Xavier. E tem duas histórias através da mediunidade do Chico, narrada por esse espírito, muito curiosa. A primeira é aquela em que Jesus está conversando com dois amigos espirituais, Jesus na cruz, e diz assim: olha, vão ao encontro de Judas Iscariotes, porque ele acaba de se suicidar. Não o deixe, ele é uma pessoa muito boa, ele não sabe o que ele fez. E o segundo momento em que Humberto de Campos conta com pormenores é aquele momento em que Jesus olha para aquela plateia de plebeus, de nobres, de doutores da lei. Muitas pessoas estavam ali acompanhando aquela cena toda, porque foi um julgamento público entre Jesus ou Barrabás. E ali Jesus olha, vê o sofrimento, porque aquele povo estava feliz, estava alegre, e Jesus fica triste porque eles ainda não compreenderam qual era o papel de Jesus. Jesus olha para o alto e diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E aí nós começamos a entender, a compreender e, acima de tudo, a aceitar que Jesus é uma pessoa diferente. Às vezes nós humanizamos Jesus. Jesus teve um nascimento normal, Jesus teve uma família normal, apesar de Maria ser um espírito de enorme grandeza espiritual, José ser um grande homem, uma entidade espiritual grandiosíssima. Eles tiveram uma vida, de um ponto de vista reencarnatório, conforme a lei natural. E aí nós vemos que, às vezes, Jesus é tão diferente da nossa realidade que não o compreendemos. Poluímos os seus ensinos e modificamos os seus conceitos. Encerra Emmanuel nos dizendo: e recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhe exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Olha que bonito! Quantos de nós falamos de Jesus, conhecemos a história de Jesus? Quando estamos no centro espírita, lembramos da sua figura meiga e saudosa e poucas vezes procuramos entender por que Jesus não veio em Roma, por exemplo, o centro econômico daquela época cultural. Por que Jesus não veio um tempo antes, no auge do Egito Antigo? Por que Jesus não veio na Babilônia, um povo com grandes iniciados também? Ou não veio na Índia, com aquela cultura dos Vedas? Por que Jesus não veio no meio dos gregos? Nós vemos grandes pensadores da Grécia, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles e grandes outros pensadores. Agora, Jesus veio no povo, no meio de um povo crente, no meio de um povo que tinha fé, já compreendia o Deus único, mas era um povo ainda muito vaidoso, era um povo ainda muito personalista. O seu certo era o certo, a sua verdade era a verdade e não abria para outros. Por isso que Jesus,
Eu fico imaginando a paciência que Jesus não teve que ter com eles e tem que ter conosco na atualidade, porque não é fácil. Às vezes perdemos belas oportunidades pelo que esse povo tinha de defeito, a vaidade, o exclusivismo, a ideia do que o caminho já está percorrido, já está certo. Não, nós estamos renovando, nós podemos crescer, nós devemos melhorar. Então esse programa, ele trouxe para nós muitas informações úteis, muitas informações históricas e espirituais que podem nos ajudar na compreensão, na aceitação de muitas questões que complementam o nosso raciocínio e automaticamente aprofundam o nosso entendimento. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu vou deixar o WhatsApp. Quem quiser entrar em contato conosco, quem quiser receber mensagens, quem reside fora do Brasil, é necessário colocar mais 55 ou 0055. Quem é do Brasil, é só colocar o nosso número 19 997 78 2794. Desejo a todos uma continuidade de semana de muita paz, de muita luz. Espero que o nosso humilde programa possa ter levado até você informações, entendimento e, acima de tudo, uma visão grandiosa que Emmanuel nos deixa através do livro A Caminho da Luz. Espero todos no próximo programa para darmos continuidade nesta obra que eu tenho recebido muitas mensagens felicitando pelo estudo. Votos de muita paz. Até o próximo programa.